Mas vamos então dar início ao nosso 8º estudo, que tem por título Pentecostes na Terra, Cerimónia no Céu. Vamos curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Pai. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus. Tantas coisas, Pai, tantas coisas que o Senhor deixou reveladas para nós, coisas maravilhosas, e nós agradecemos já, por antecipação, por tudo aquilo que o Senhor nos vai ensinar, por tudo aquilo que o Senhor nos vai transmitir e por todas as bênçãos que nós recebemos só pelo facto de termos escolhido acordar cedo e estar na sua presença. Amém. É maravilhoso podermos nos encontrar com aquele que nos criou, que conhece tudo a nosso respeito, tudo, e tem por nós pensamentos os melhores que possamos imaginar. Amém. O Senhor dirija este estudo, que estes momentos que passamos aqui sejam tão enriquecedores, que nos deem sustento para todo o resto do dia. Amém. Tudo isto suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, e não 4, 8, 12, 14. Estamos aqui já a 14. Muito bem, então, esta é uma festa que, como nós podemos ver pelo candelabro, ela está sozinha. Já deixámos para trás o primeiro grupo, das 3 primeiras, Páscoa, Pães, Asmos e Primícias, e esta corresponde, podemos dizer, ao pé central do candelabro. É uma festa sui generis, porque ela é diferente de todas as outras. Ela não está nem na primavera, como as 3 primeiras, nem no outono, como as últimas 3. Então, ela faz a diferença, ela marca uma época, marca podemos dizer, um momento de separação entre alguma coisa e outra coisa que nós já vamos ver. Portanto, esta festa é, como eu dizia, um marco histórico, não é, entre uma situação e outra. E nós podemos fazer a pergunta, então, mas nós devemos continuar a comemorar estas festas? É assim, elas estão nas Escrituras, tal como todas as outras coisas que foram deixadas escritas, com um propósito: ensinamento, especialmente àqueles que vivem no fim dos tempos, que somos nós, nos fins dos séculos. Não é que nós devamos comemorar estas festas, até porque, e eu gostava de salientar isto, todas as festas, elas tiveram o seu cumprimento histórico, mas elas já tiveram o seu cumprimento profético. Percebem? Portanto, elas já foram consumadas. Aquilo para que cada uma das festas apontava, já aconteceu. E, portanto, não faz sentido, nem sequer se põe isso em consideração, que nós devamos comemorar as festas. Absolutamente. A Páscoa, ela apontava para quê? Morte de Cristo. Cristo já morreu? Claro, então acabou-se a festa da Páscoa nos moldes em que Deus a instituiu. Depois sabemos que Jesus instituiu uma outra forma de comemoração, como nós sabemos, a Santa Ceia. Pães asmos significa o quê? O que é que ela nos ensina? Sepultamento de Jesus. Portanto, Jesus já foi sepultado, não vamos comemorar mais essa festa. Primícias representa ressurreição de Jesus. Jesus já ressuscitou, portanto não faz sentido nós estarmos a comemorar essa festa. E aí por diante, à exceção de uma, que foi a única que ainda não teve o seu cumprimento profético, que é a festa dos tabernáculos. E como nós dissemos no princípio, Ellen White refere que faria bem ao povo de Deus ter uma comemoração por antecipação da festa dos tabernáculos.
Ok, irmãos? Portanto, se nós continuássemos, que não continuamos, nós, povo adventista, é assim que acreditamos. Se nós continuássemos a fazer a comemoração das festas, nós estaríamos a dizer o quê? Primeiro, que não acreditávamos que Jesus tivesse sido a nossa Páscoa, que tivesse morrido por nós, que é o que acontece com os judeus. Que ele tivesse sido sepultado, que ele tivesse ressuscitado, percebem? Portanto, não comemoramos estas festas. Agora, isto não quer dizer que não as estudemos, tal e qual como todas as outras coisas. O santuário, por exemplo, nós já não temos santuário na Terra, entretanto, nós continuamos a estudar a doutrina do santuário, que, aliás, está intimamente ligada com as festas. Muito bem, então hoje, ao estudar o Pentecostes, que em hebraico se diz Shavuot, é apenas uma curiosidade. O que é que ele comemora? Bom, nós já percebemos que todas as festas têm que ver com, em primeiro lugar, Jesus Cristo. E temos que ter isto sempre em mente. As festas nos falam de Cristo. Morte de Cristo, sepultamento de Cristo, ressurreição de Cristo, portanto, esta não foge à regra. Pentecostes também tem que ver com alguma coisa de Cristo. Já lá vamos. Mas depois também ela é comemorativa de quê? E os judeus fazem esta associação e não é errado que ela seja feita com a entrega da lei no Sinai. Isto é interessante. A entrega da lei de Deus a Moisés no Monte Sinai. Como é que ela se comemorava? Bom, a própria palavra Pentecostes vem da palavra 50 e são, portanto, 50 dias depois do Êxodo, dado que o Êxodo inicia-se com a festa da Páscoa. E também sabemos que a festa do Pentecostes é uma das 3 festas de peregrinação. Lembram-se? Havia 3 momentos no ano em que o povo deixava as suas casas, os seus rebanhos, etc., e dirigia-se a Jerusalém. E Pentecostes era um desses momentos. O que é que isto significa? Nós também aprendemos que o primeiro cereal a ser colhido, recordam-se qual era o primeiro cereal? Cevada. A cevada, muito bem. E isso acontecia na festa de quê? Das primícias. Muito bem. Parece-me que só o irmão Adénis é que está acordado, mas os outros também convém responder, porque isto ajuda-nos não só a manter-nos despertos, mas também a recordar aquilo que já aprendemos, tá bom? Muito bem. Então, festa das primícias, apresentação do molho de cevada, mas agora, na festa do Pentecostes, já não é a cevada. Porquê? Porque já se tinha feito a colheita do cereal, e nós aqui estamos precisamente aonde? No fim da primavera e início do verão. Estão a ver? Há aqui uma marcação do tempo. Não é no verão, mas é no início do verão, onde todo o cereal, particularmente o trigo, era colhido. Portanto, Pentecostes tem a ver com quê? Tem a ver com a colheita do trigo. Muito bem. Sabem que na Bíblia não é por acaso que Jesus deixou ficar muitas imagens da agricultura. E, aliás, gostava de vos dizer o seguinte. Era também um outro estudo que poderíamos fazer numa outra altura, que é a conjugação destas 3 coisas, porque Deus nos ensina o plano da salvação através destas 3 coisas. Uma é o santuário, a outra é as festas e o outro o ano de agricultura judaico. E não sei se os irmãos reparam, há muitas coisas nas escrituras, mas muitas expressões que falam de agricultura e que estão relacionadas com a agricultura. Querem-me dar exemplos? O joio. Como? O joio que o inimigo. Exatamente, o joio. Mais? Aquelas sementes que são plantadas e são dá 50 por 1,
30 por 1, 100%. Exatamente, mais. Cair na beira do caminho, etc. Exatamente, a parábola do semeador, mais. Árvore Esta plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não seca, não receia quando vem o calor, mas fica verde. Muito bem, mais. Grão A de nossa, mostarda. a nossa fé, eu ia falar isso, a nossa fé comparada ao grão de mostarda. Isso, mais. A seara está madura. Muito bem. Parábola da figueira. Isso. E chuvas? Não precisamos de chuvas nas sementeiras? Chuva do Espírito Santo. A temporã, chuva serôdia, a parábola do semeador, já falámos. Enfim, há tantas. Os vários tipos de solo, recordam-se? Portanto, há aqui muitas imagens que nós estudamos e falamos a respeito e não fazemos a ligação de que Deus quer nos ensinar alguma coisa com isto. O próprio Jesus diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então estamos a ver que tudo isto são imagens que Deus utiliza para nos falar alguma coisa, e esta não é diferente. E nós sabemos que em Mateus capítulo 13, não vamos ler, do versículo 37 ao versículo 40, diz-nos que a semeadura é o quê? É símbolo de quê? Quando o semeador sai a semear a semente, isso significa o quê? O que é que Deus nos ensina com isso? Levar o evangelho avante. Exatamente, a pregação do evangelho. A semente é a... Podemos ler, é a palavra. Pronto. E o semeador é quem? Jesus, É aquele que prega, aquele que prega. seja quem for, é aquele que prega. E o solo? Somos nós, Que recebe a palavra. cada É o pessoa. coração. O que o Exatamente, muito bem. E a ceifa? os anjos, Resultado. A ceifa é a volta de Jesus. E os ceifeiros? os anjos. Os anjos. Os anjos. Portanto, vocês estão a ver aqui que nesta parábola nós já descodificámos esses símbolos todos. E isto é interessante. Sabem, eu não sei se sabem ou se recordam que Deus tinha algumas leis da colheita. Sabiam disto? Há várias leis da colheita. E eu acredito, irmãos, que nós hoje vamos aprender aqui algumas coisas interessantes, muito interessantes. Por exemplo, a Êxodo 23, 14 a 19, não vamos ler tudo, temos a lei das primícias. A primeira lei, nós precisamos entender que era, já vimos há pouco, a colheita da cevada, depois do trigo e depois da uva. E não é por acaso que em Apocalipse capítulo 14, que é o capítulo, como nós sabemos, por falar nisso, é o capítulo de quê? Das 3 mensagens. Das 3 mensagens, mas se os irmãos repararem, o capítulo 14 do Apocalipse não fala só das 3 mensagens, fala de 3 coisas. Primeiro, a característica dos 144.000. Segundo, as 3 mensagens. E terceiro, o resultado da pregação das 3 mensagens por pessoas cheias do Espírito Santo. E aí temos o amadurecimento de 2 coisas. Do cereal e das uvas. Sendo o cereal, o trigo, os justos, e as uvas, os ímpios. Portanto, irmãos, o capítulo 14 do Apocalipse fala de muito mais do que as 3 mensagens angélicas. Um dia, quem sabe a gente possa explorar isto um bocadinho. Temos uma segunda lei, a lei da respiga. Já ouviram falar isto? O que é esta coisa da lei da respiga? Vamos abrir em Levítico capítulo 19 e vamos ler apenas o versículo 9 e 10. Peço a um de vocês que leia, por favor, Levítico 19.
versículo 9 e 10. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é uma lei, irmãos, e talvez nunca tivéssemos pensado nisso. Agora, como nós já temos aprendido aqui neste grupo, nesta igreja virtual, tudo o que Deus diz é para nos ensinar alguma coisa. Então, o que é que Deus nos está aqui a querer ensinar com esta lei da respiga? Em que tinham que ser deixados os 4 cantos do campo e tinham que ser deixados os restinhos para o pobre e para o estrangeiro. O que é que Deus nos quererá ensinar com isto? Alguém tem uma ideia assim? Hoje talvez vamos demorar um pouco. Para o pobre, E para o estrangeiro. estrangeiro, Curiosidade. Na verdade, nós somos pobres e estrangeiros também. Somos sim, particularmente estrangeiros, mas pobres também. O que é que Deus estará aqui a dizer com isto? Esta lei, ela remete-nos, a nossa mente imediatamente para que livro da Bíblia? Ruth. Lembram-se do livro de Ruth? Lembram? Muito bem, então é para lá que nós vamos. Ruth, capítulo 2, versículo 2. E penso que agora já ninguém tem sono, pois não? O que é que diz o versículo 2 do capítulo 2? E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Muito bem. O que é que Ruth fazia? Ela era estrangeira, era pobre, e ela ia fazer o quê? Respigar. Respigar, ou seja, apanhar os restinhos. 4 cantos, diz-nos alguma coisa? Faz-nos lembrar de alguma coisa? 4 anjos, ventos, 4... os ventos. Os Os ventos. 4 ventos que os anjos seguram. Exatamente, muito bem. Então, mais alguém? Universalidade. Universalidade, ou seja, significa isto que Deus deixou ou ordenou a que os 4 cantos, ou seja, por todo o mundo, fosse deixado bocadinhos de comida, de alimento, para que os estrangeiros se pudessem alimentar. Estamos aqui a falar de quê? De fome. De fome, estamos a falar espiritualmente. Nós somos estrangeiros relativamente a quem? Aos israelitas? Aos israelitas, exatamente. Aos israelitas. Todos nós, gentios, somos estrangeiros relativamente aos judeus, porque os judeus eram foram aqueles que foram, em primeiro lugar, o povo de Deus. E, portanto, tudo o que não era judeu era gentio, era estrangeiro. Muito bem, e Deus disse a eles que eles deviam deixar alguma coisa para os estrangeiros. Só que, infelizmente, eles não deixaram nada, não foi? E a história de Ruth nos vai mostrar exatamente que foi através de uma estrangeira pobre que aquela que era judia, Noemi, pôde desfrutar da vida, porque ela foi, no caso de Ruth, aquela que aceitou quem? O remidor, Boaz, que é um tipo de Jesus. Jesus. Então a igreja cristã, ela aceita Boaz, não é? O remidor, e por causa disso
quem é que vai beneficiar também? O judeu, a Noemi. Irmãos, estas histórias não estão na Bíblia por acaso. Elas nos dão impressionantes lições. Bom, mas nós estávamos a falar das leis. Uma terceira lei, portanto, já vimos a primeira lei das primícias, a segunda a lei da respiga e a terceira a lei da consagração dos frutos do 4º ano. Já tinham ouvido? Não. Capítulo 19. Vamos ler apenas o versículo 23 a 25. Isto estamos a falar assim muito rapidamente para depois chegarmos ao ponto da festa do Pentecostes. Versículo 23 a 25. Qual é o livro? Levítico 19. E quando tiveres entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não comerá. Até o 24? 25, até o 25. Porém, no 4º ano todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estamos a ver aqui quantos anos é que eles iriam estar sem semear. Sem colher. 4 anos. 4 anos, muito bem. Isto tem um grande ensinamento para nós, não podemos falar disso, é só para vos deixar ficar esta curiosidade no ar, para os irmãos também irem pesquisar. Também encontramos, não vamos ler tudo, porque não temos tempo, não temos o tempo, vamos depois ler em casa Êxodo 23, do 14 ao 17, Êxodo 34, do 18 O que é que tudo isto tem a ver com a festa do Pentecostes? Ela é conhecida por vários nomes. Por exemplo, festa da colheita, faz todo o sentido, não é? Encontramos isso em Êxodo 23:16. Também é conhecida como festa das semanas. Também é conhecida como o dia das primícias dos frutos. E também como aquilo que nós conhecemos habitualmente, a festa do Pentecostes. Não sei se sabem, mas este nome é de origem grega. Os últimos 300 anos do Velho Testamento, os gregos, como os irmãos sabem, assumiram o controle do mundo, impondo a sua língua. Como o Império Grego ganhou hegemonia no ano 331 a.C., é provável que o nome Pentecostes tenha ganho popularidade a partir dessa altura e, portanto, deixámos de conhecer a festa. Não tanto como festa da colheita ou festa das semanas, mas como o nome festa do Pentecostes. É uma festa caseira, apesar de começar no campo. Bom, aspectos importantes desta festa. Tudo deveria ser respeitado. Irmãos, não vamos ler os textos por falta de tempo, mas nós podemos ler isso em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9. E aí sim, este verso eu peço que abram as vossas Bíblias, Deuteronômio 16, 9. Belinha, Sim. mas a palavra penta vem de 5, né? Aí você estava falando aí, eu fiquei pensando, por que será? Será que essa festa também não tem a ver com os livros, com os livros, os profetas do Velho Testamento? No Pentateuco. Eu não sei, mas eu fiquei pensando. Ela se chama assim, irmã, porque ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Entendi, obrigada. Ok, então, Deuteronômio 16, 9 diz o seguinte: 7 semanas contarás, desde o dia em que começares a meter a foice na seara, começarás a contar as 7 semanas. E quando é que se começou a meter a foice na seara? Lembram-se?
Na festa? Qual festa? Colheita. Como? Da colheita? Não, Festa da primícia. Na festa das primícias, não era? Quando eram apanhados as primeiras espigas que estavam... Não poderia acontecer, não poderia ser feita enquanto esta festa não fosse realizada. Muito bem, então, depois, ela devia esta festa do Pentecostes, que é a festa da colheita, como já vimos, dizia respeito, como vimos há pouco, não só aos judeus, mas também àqueles que iam respigar, ou seja, aos estrangeiros. Então, a festa do Pentecostes não tem só a ver com judeus, mas também tem a ver com gentios. Tem a ver com gentios. Depois ela seguia para o templo. E aí era a reunião de todo o povo trabalhador, com as suas famílias, com os seus amigos e com os estrangeiros. Era uma santa convocação, como está em Levítico 23:1 e em Deuteronômio capítulo 16, mas agora vamos ler o versículo 11 do Deuteronômio 16, e diz assim: e te regozijarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o peregrino, aqui está, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então era uma festa só de judeus? Não, ao contrário de todas as outras três, esta era também dos gentios. Sendo uma festa para gentios e estrangeiros, ela leva imediatamente a nossa mente para onde? Atos dos Apóstolos. E vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e vamos ler o versículo 46 a 50. Vejam o que é que Paulo diz. Ele teve esta noção, este entendimento. Um de vocês pode ler, por favor? Atos 13. Do versículo 46 ao 50. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. E eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Até 48? É o 50. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Muito obrigada, irmão. Irmão, estamos a entender o que é que está aqui? Paulo teve esta consciência, este entendimento. Ele disse, o versículo 46, era mistério que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. A vós quem? Aos judeus. Mas uma vez, como diz ele aqui, que vocês rejeitam, nós voltamos-nos para quem? Aos gentios. Para os gentios. E o que é que aconteceu? Vocês repararam aqui que versículo 48 diz que os gentios, ouvindo isto, os gentios somos nós. Aqueles que depois tiveram o nome de cristãos.
Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se, irmãos, olhem o que aconteceu aqui, e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Em contrapartida, versículo 50, os judeus, o que é que aconteceu com eles? Incitaram algumas mulheres. Exatamente, uma perseguição. Então estão a ver a forma diferente como cada um deles recebeu a palavra. Vai acontecer dentro da igreja, Belinha. Pois vai, exatamente. Portanto, abriu-se aqui com esta festa do Pentecostes, abre-se um novo período, como eu disse há pouco, para o povo de Deus, que já não eram mais apenas e única e exclusivamente os judeus, mas eram também os gentios, todos aqueles que crescem em Jesus Cristo. E agora eu peço-vos que abram as vossas Bíblias. Estes dois textos são extremamente importantes. Um de Romanos, capítulo 11, e o outro de Efésios, capítulo 2. Mas vamos primeiro a Romanos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 13, é um bocadinho extenso, ao 32. Talvez não iríamos ler tudo para poupar tempo, o que é que acham? Eu sei que temos que fechar a sala daqui a 15 minutos, certo? Romanos 11. Mas eu vou ler rápido. Romanos 11, do 13 ao 32. Mas é a vós, gentios, que falo. E, porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça. Qual era a raça dos de Paulo? Os da raça de Paulo? Os judeus. Muito bem, então vejam aqui, para salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição, ou seja, a rejeição dos judeus, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Percebem o que é que ele está a dizer? Vamos continuar. Se as primícias são santas, quem foram as primícias? Os judeus. Os judeus, muito bem. Também a massa o é. E se a raiz é santa, pergunto, quem é a raiz? É Cristo. Também os ramos o são. A raiz e os ramos. Aqui temos um pouco a imagem do candelabro, que é símbolo, não é, de uma videira. Continuando. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, tu gentio, cristão, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz, ou seja, de Cristo, da ceifa da oliveira, não te glories, cristão, igreja cristã, é o que Deus está a dizer, hello, não se orgulhem, não se orgulhem vocês cristãos, não te glories contra os ramos, ou seja, contra os judeus, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. É Cristo que nos sustenta. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, ou seja, pela incredulidade dos judeus, foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os judeus, não te poupará a ti, igreja cristã. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Isto é muito significativo. Continuando. Versículo 24. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira legítima, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais, que são judeus. Versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, ou seja, não se orgulhem, não se vangloriem,
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, e agora aqui ele já está a falar claramente, veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios, que somos nós, haja entrado. Não vamos ler até ao 32, os irmãos depois podem ler com muita calma, para tentar entender isto, porque muitas vezes este texto não é explicado. E nós lemos, mas não ficamos aquém, não é verdade, do conhecimento e do entendimento das coisas. Então o que é que Deus nos está a dizer aqui? Que há literalmente dois povos. Agora vamos para Efésios e vamos ver o que é que Paulo, Deus, através de Paulo, falou aos Efésios, capítulo 2, porque vai exatamente no mesmo sentido. Efésios, capítulo 2, vamos ler do versículo 11 ao versículo 22. Estou a tentar ser rápida por causa do tempo. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, que somos nós agora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, vocês estáveis naquele tempo sem Cristo. E não é verdade que estávamos? Estávamos sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Aqui está. E estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olhem que lindo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vós cristãos que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quem são estes ambos os povos? Judeus, gentios, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, ou seja, as festas também, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, e vindo ele evangelizou, paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Olhem aqui, irmãos, em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Estão a entender? Então, esta festa do Pentecostes, ela foi especialmente para quem, irmãos? Ela representa o quê? A pregação do Evangelho aos gentios, para que dos dois fosse feito um, em Cristo Jesus. Mas isto é o que aconteceu na Terra. Agora, o título do nosso estudo é Pentecostes na Terra e no céu o quê? Uma cerimónia. Por quê? Se nós já sabemos, porque já pusemos estas bases, que as festas todas têm que ver com Cristo, se nós sabemos que Jesus, depois de ressuscitar, festa das primícias, depois de ressuscitar, ele andou aqui 40 dias, e a festa do Pentecostes, que já existia, porque Deus já tinha dado essa indicação, lá em Levítico 23, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. O que é que aconteceu ao fim de 40 dias? Eu não sei se entenderam a pergunta, eu vou repetir. Morte de Jesus, Páscoa. Sepultamento de Jesus, pães asmos. Ressurreição de Jesus, primícias. E depois, Atos dos Apóstolos, diz que ele andou aqui quanto tempo na Terra?
40 dias. Mas depois havia uma festa, que era a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias. O que é que aconteceu ao fim dos 40 dias? Eles ficaram em oração 10 dias. Sim, e Jesus fez o quê? Foi assunto aos céus. Subiu ao céu. Estamos a ver a sequência. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 e vou ler um pouquinho rápido. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandado pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias. Irmãos, nós precisamos ter isto tudo conhecido para poder depois explicar às pessoas. Foi para isso que Deus nos deu toda esta luz. Então Jesus apareceu aos apóstolos, apenas aos crentes, durante 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus, porque infelizmente até essa data os apóstolos, os discípulos não tinham entendido nem a missão de Cristo, nem a sua própria missão. Por que é que eu digo isto? Porque no versículo 7, aliás, podemos continuar, já agora o versículo 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Qual era a promessa do Pai? Enviaria o Espírito Santo. Certo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Irmãos, então eles ainda não tinham entendido. 3 anos e meio com eles, mais 40 dias, e ainda estavam a pensar que Jesus iria estabelecer o seu reino aqui na terra, destruindo os romanos. Então eles ainda não tinham entendido, e também não tinham entendido o significado da próxima festa. Qual era a próxima festa? Pentecostes. Agora, ao fim de 40 dias, o que é que acontece? Jesus sobe ao céu e vai-se embora, e eles deixam de ver Jesus. Mas Jesus não desapareceu. E se as festas têm que ver com Jesus, é porque a festa do Pentecostes também tem a ver com Jesus. Já não como cordeiro morto, não como sepultado, não como ressurreto, mas como outra coisa. E é essa outra coisa que nós vamos ler. Está bem? Vamos lá então. Vamos aqui ao capítulo 2. Aliás, não vamos ao capítulo 2, desculpem. Vamos ao Salmo 133 e vamos ver como o rei Davi entendeu. Ele entendeu alguma coisa. Digam-me uma coisa, irmãos, antes de avançarmos. Quando Jesus sobe ao céu, o que é que ele foi para lá fazer? Porque Jesus disse aos discípulos, é necessário que eu vá. Mandaram o Consolador. Ah, então Jesus tinha que ir. Porque se ele não fosse, a obra da salvação não se teria concluído. E vocês podem perguntar, então, mas a obra da salvação não tem a ver com a morte de Jesus na cruz? Sim, mas não só. Está completa. Não está completa. Então Jesus teria que ir para continuar e completar a obra da nossa salvação. Por isso era necessário que ele fosse embora. Ele iria fazer alguma coisa que aqui nesta terra ele não poderia fazer.
E vamos saber agora, a partir deste momento, o que é que iria acontecer. Salmo 133, que é super pequenino, mas é muito significativo. E diz o seguinte: antes de lermos, digam-me uma coisa. Quando Jesus sobe ao céu, o que é que ele não sei como fazer a pergunta. Vamos ler o Salmo, talvez, primeiro. Vamos lá. Versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como, olhem aqui a comparação que Deus faz. O viver em união dos filhos de Deus é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de quem? Arão. Arão. Que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. O que é isto? O que é o óleo sobre a cabeça que desce para a barba, que desce para a gola e que vai até aos montes? Santo. Do Espírito Santo. Nós fazemos logo essa associação, mas isto tem a ver com uma cerimónia. Que cerimónia? Isto é uma unção, certo? Isto é uma unção. Não se esqueçam disto, irmãos. Vamos ver quando é que Deus dá indicações para esta unção. Primeiro vamos ver as indicações em Êxodo, quando Deus dá instruções a Moisés, e depois vamos ver a cerimónia em si, quando ela aconteceu. Porque quando Deus deu instruções a Moisés, ele estava onde? No monte. Ele estava no Monte Sinai, ele recebeu todas as indicações. Não foram só os 10 mandamentos. Ele recebeu todas as indicações de como construir o santuário, todos os detalhes, recebeu instruções sobre leis de saúde, recebeu instruções sobre isto que nós vamos ver agora. Então vamos lá para Êxodo, capítulo 30. Não vamos ler tudo, como é lógico, mas vamos ler o versículo 25 e o 30. E peço a um de vocês, por favor, para ler. Êxodo 30, 25 e 30. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Então, não é isso que nós estamos à procura? A unção que era feita com azeite. Versículo 30. Também o dirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Então aqui Deus está a dar indicações de como é que se iria iniciar, como é que se deveria fazer o início do sacerdócio, porque até aquela altura não havia sacerdotes, havia patriarcas, certo? Então, a partir deste momento, Deus inicia um sacerdócio, chamado sacerdócio arónico, porque ele iniciou-se com quem? Com Arão e com os seus filhos. E o que é que ele queria ensinar com isto? O sacerdócio, que começou com Arão e seus filhos, era um ensinamento acerca de uma nova fase de Jesus Cristo, quando ele subisse ao céu e deixasse de ser cordeiro, passasse a ser o quê? Sumo sacerdote. Então, toda a descrição, o ensinamento do sacerdócio arónico, ele era um ensinamento daquilo que iria acontecer com Jesus quando ele saísse da vista dos seres humanos e subisse ao céu. Ou seja, quando ele deixasse o seu ministério no pátio do santuário e entrasse aonde? No santo. No santo, no tabernáculo celestial, onde nenhum ser humano vê.
Da mesma forma que quando o sacerdote na terra entrava no lugar santo, os pecadores ficavam do lado de fora, ninguém entrava no santo. Isto representa a entrada de Cristo, o nosso sumo sacerdote, no lugar santo. Estamos a entender, irmãos? Então, sim, diga, irmão. Muito bom. Então, agora vamos a Levítico para ver como é que a cerimónia se fez, porque aqui em Êxodo foi só a instrução que Deus deu de como é que Moisés havia de fazer a cerimónia. Agora aqui vamos ver a cerimónia em si, capítulo 8 de Levítico. E curiosamente, qual é o título do capítulo 8? Consagração de Arão e seus filhos. E aqui temos a descrição detalhada de como foi essa cerimónia. Só que, irmãos, essa cerimónia era um tipo daquilo que iria acontecer no céu e que nós nunca saberíamos se Deus não tivesse deixado relatada aqui em Levítico 8. Então, foi a consagração de Jesus, né? Exatamente. Ou seja, a entronização de Jesus. Porque quando ele subiu ao céu, ele não foi logo entronizado, irmãos. Lembrem-se que ele iria sim ser entronizado, iria ser ungido com o Espírito Santo. Mas não era logo, porquê? Porque quando ele subiu ao céu foi ao fim de 40 dias, mas essa cerimónia acontecia quando? Ao fim de 50 dias. Então este espaço de 10 dias, que para nós são 10 dias, mas para Deus são umas horas, foi esta preparação de Jesus até ser entronizado. E eu vou-vos provar que é assim. Irmãos, isto não é lindo? É. Irmãos, e nós estamos aqui daqui a pouco há 200 anos, há quase 180 anos, e isto não é falado. Bom, mas chegou o momento de falar. Capítulo 8, vamos ler, não vamos ler tudo, como é lógico, mas vamos ler o versículo, vamos ler alguns versículos. O versículo 6 e 7 diz assim: Então Moisés fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água. Primeira coisa, os lavou com água. Jesus já tinha sido lavado com água? Já. E vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e vestiu-lhe o manto e pôs sobre ele o éfode e cingiu com o cinto de obra esmerada e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral no qual pôs o urim e o tumim e pôs sobre a sua cabeça a mitra e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo, que é aqui que nós queremos chegar, reparem, isto aconteceu com Jesus no céu. Ele foi vestido com uma peça, depois com outra, depois com outra, depois com outra, até que chegaria o momento do óleo. Então Moisés, versículo 10, tomando o óleo da unção, primeiro, ungiu o quê? O tabernáculo. Primeira coisa, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e os santificou. Versículo 12. Em seguida, derramou do óleo da unção sobre o quê? O altar. Não, versículo 12. Sobre a cabeça de Arão. Exatamente. E ungiu para santificá-lo. Versículo 30. Não vamos ler tudo, os irmãos depois em casa podem ler para ficarem conhecedores de tudo isto. Versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e as suas vestes e sobre seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. E assim santificou tanto Arão, suas vestes, como os seus filhos e as vestes dos seus filhos. O que é isto?
Lá no Salmo 133, que nós lemos há pouco, dizia o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união é como o quê? O óleo que iria descer sobre a cabeça de Jesus, como nosso sumo sacerdote, lhe escorreu pela barba, pela gola e foi parar aonde? À terra, ao Monte Hebron, que era a sua igreja. E só pôde cair sobre a sua igreja porque eles estavam em união. Por isso o Salmo diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união é como o óleo. Confirmação disto. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os discípulos não tinham entendido isto, mas eles entenderam depois. E a prova é que Pedro, neste discurso aqui do capítulo 2, ele diz o seguinte, a partir do versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje, até hoje, a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isto, Davi falou da ressurreição de quem? De Cristo. De Cristo. O que é isso? Festa das primícias. Ressurreição de Cristo, festa das primícias. Que a sua alma não foi deixada no Hades. Não foi, pois não? Ele ressuscitou. Uhum. Nem a sua carne viu corrupção. Porquê? Porque ele era pão asmo, pão sem fermento. Lembram-se? Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, festa das primícias. Agora, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, quem é que recebeu a promessa do Espírito? Jesus. Jesus, no céu, recebeu o Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Foi no mesmo dia, então. Exatamente. Ou seja, aqueles 10 dias foi a preparação que nós lemos há pouco, não é? 10 dias para nós, foi como eu disse há pouco, não é? Para Deus é apenas algumas horas. Foi aquela preparação de vestir, aquelas peças todas que nós conhecemos do sumo sacerdote, e por fim ele recebe a promessa do Espírito que o Pai lhe deu, e ela foi tão grande, foi tão abundante, que ela veio parar à terra, mas não foi a todos na terra. Foi Nós estavam em união. exatamente àqueles que estavam em condições de a receber. Isto foi a entronização de Jesus, quando ele inicia uma segunda fase do seu ministério, como nosso sumo sacerdote. Como nosso sumo sacerdote. Amém. Bom. Exatamente. Irmãos, isto é maravilhoso, porque nos diz aqui muitas coisas. Nós sabemos que vai haver um segundo Pentecostes, ou não? Sim, acho que vai ser hoje. Mas nós precisamos de estar como? Unidos. Perfeitamente unidos, irmãos. Acabemos com estas coisinhas que temos uns contra os outros. Com estes ressentimentos, com estas mágoas, com estas críticas, com estas divisões, com estas separações, acabemos com isto. Porque se nós não estivermos unidos, nós não receberemos a bênção. Amém. É uma lição que Deus nos está a dar aqui. Agora, para concluir, no Pentecostes,
Lembram-se que eu disse lá no princípio que tinha que ver com a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Lembram-se disto? Agora, sabem que no primeiro Pentecostes, ou seja, quando Deus deu a lei a Moisés no Sinai, e ele vem com as tábuas da lei na mão, descendo o monte, o que é que ele encontrou? O bezerro de ouro. Pois é. Então agora vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. E vamos ler a partir do versículo 25, mas o que eu quero é o 28. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, ou seja, despido, porque Arão o havia despido para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé, à entrada do arraial. Êxodo 32, 26. Pôs-se à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Irmãos, aqui foi quando, são parênteses, foi quando, podemos dizer, houve a remissão da tribo de Levi. Lembram-se que lá, às portas de Canaã, em Sitim, a tribo de Levi tinha feito aquela desgraça de se contaminar com as moabitas, e até um deles tinha entrado na tenda à descarada, diante de todo o povo, para ter relações com ela, pois aqui foi, podemos dizer, a remissão da tribo de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia, quantas pessoas? 3.000. Cerca de 3.000 homens. Irmãos, este foi o primeiro, podemos dizer, Pentecostes. Houve uma perda de cerca de 3.000 homens, mas como Deus não quer que nada se perca, recolham tudo para que nada se perca, lá no Pentecostes, na festa do Pentecostes, vamos lá abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, o que é que diz? Juntaram-se 3.000 homens. Salvaram-se naquela altura cerca de 3.000 homens, para que nada se perca. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. É só por acaso, não é? Isto é só por acaso? Não, não é por acaso. Isto é Deus a ensinar-nos muitas coisas. Houve muitos que se perderam, mas no segundo Pentecostes, muitos vão se salvar. Muitos. E perderam não por culpa de Deus. Exatamente. Portanto, irmãos, Deus está esperando que a sua igreja se una e tenha aquele espírito que é necessário para que Deus possa, pela uma segunda vez, enviar a promessa do Espírito e haja uma multidão de estrangeiros e também de judeus que se vão entregar ao Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deixou tanta luz, a nós, foi a nós que o Senhor entregou todo este conhecimento, mas não é só para ficar conosco, Pai. Dentro de muito pouco tempo vamos ter pessoas que vão vir ter conosco, vão agarrar na orla das nossas vestes e vão pedir que nós lhes demos alimento, que lhes mostremos estas verdades, estas histórias lindas. E eles vão aceitar Jesus. E vão dizer: o teu Deus
é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ó Pai, que nós entendamos isto, dê-nos o seu Espírito, Pai, dê-nos o entendimento e o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus, para que quando esse dia chegar, e esse dia está muito perto, nós possamos estar preparados, conhecedores, amorosos, disponíveis para levar todas essas pessoas aos pés de Jesus. Muito obrigada porque o Senhor esteve aqui conosco e ansiamos a sua vinda rapidamente, em nome de Jesus. Amém.